cantos de uma lua, em nome do irmão. Aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste. Ó Mestre, sou o universo, dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Oh, 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 oh. Em nome do Pai, aprenda a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprenda os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprenda as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste. Ó Mestre, sou o universo, dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Oh, 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 oh. Poderosa águia que há no alto do totem, dai-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com a tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Em favor de todos nós. Mas para a gente dar sequência, a gente convida todos nesse momento a serenarem os pensamentos, fecharem os olhos, para que a gente possa estar elevando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e agradecendo ao nosso Pai, a Deus,
pelo momento em que vivemos no agora, por essa casa que nos acolhe, pelos amigos aqui presentes, por Jesus ter nos deixado uma mensagem tão maravilhosa, em que os nossos corações anseiam para segui-lo. E a cada dia mais a gente se fortifica para, de fato, viver o exemplo que ele nos deixou. Agradecendo também a essa doutrina maravilhosa que tanto nos consola, que tanto nos ajuda na edificação do templo de Deus em nós, do governo que é dele em nós. E assim, nós pedimos, Pai, que a nossa noite possa ser abençoada, que os bons espíritos possam estar conosco e que nós possamos estar com os corações dispostos a receber as mensagens que aqui hoje serão tragas, que a gente possa ter boa vontade de assimilar, de fazer trocas, de receber água nova, e assim irmos nos purificando aos poucos, percebendo a caminhada que a gente se encontra, mas entregando nas suas mãos as nossas vidas, conseguindo perceber a sua vontade e retornando para nós com confiança e a certeza de que ela realmente é boa, é justa e é agradável. Que a nossa palestrante hoje possa estar, como sempre, muito bem amparada e que a gente possa sair daqui mais confiantes do nosso papel enquanto reencarnados neste planeta tão maravilhoso e que nos cria tantas oportunidades para a nossa evolução. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo e muito aprendizado. A programação das atividades do Núcleo são exibidas no telão antes das palestras, porém, quem preferir, na secretaria temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos também que o Núcleo possui equipes de visitas a enfermos com aplicação de passe e fluidoterapia e também implantação de culto no lar. Todas as informações vocês terão melhor ou marcar visita ou marcar para o culto lá na secretaria, tá? As nossas palestras são inspiradas no livro Vinho de Luz. O capítulo de hoje é relativo ao capítulo 90, cujo título é De Coração Puro, que está na Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Nossas palestras estão postadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre este tema, né, de coração puro, é com muita alegria que convidamos a nossa amiga e roxinol, Daniela Gonçalves, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Daniela. Gente, que gostosura dessa apresentação, né? Gostosura demais. Boa noite. Quem quiser chegar mais perto, fique à vontade, porque eu quero propor que a gente converse, tá? Não que eu fique aqui falando, palestrando, esse negócio de palestrante, negócio meio assim, né? Eu acho que a gente tem que começar a trocar, né? Para a gente crescer mais. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algo para dar sobre esse tema. E aí, né, gente, quando eu peguei esse texto para ler, e os textos do Emmanuel, eles são muito profundos, que a gente precisa ler letra a letra, letra a letra, pedacinho por pedacinho, eu falei, gente, que tema difícil. Não é simples. Quando eu vi o título, eu falei assim, de coração puro, né? Purinho, de boa. Não, vai ser lindo fazer.
Mas quando eu fui lendo o texto, eu vi o quão complexo é. Quanto que é difícil falar disso e o quanto a gente precisa aprofundar nisso, para que a gente não fique no exterior, no que é externo, né? E aí eu quero já fazer uma pergunta para nós aqui todos. Tem alguém aqui que considera que tem o coração puro? Eu acho que eu vou facilitar, dona Ângela. A senhora falou rouxinol, né? Mas, assim, agora é hora da gente pegar pesado, né? Tem alguém aqui que considera que tem um coração puro? Tem momentos que sim. Um negócio, né? Adorei. Tem momentos que sim, né? Será que os médiuns, né, que nós espíritas a gente vê os médiuns, né, tem coração puro? Os médiuns são mais evoluídos? Os palestrantes, né? Gente, assim, né, nós vamos entender aqui que não é bem assim, né? Essa coisa do coração puro, ela é mais complexa, porém, às vezes, a gente cai no misticismo, na superstição de achar que alguém que canta bonito, que faz uma palestra, que é médium, que fala assim, levinho, não, aquele ali tem coração puro, tem um coração até mais evoluído, né? E a gente vai perceber aqui que Pedro, na primeira epístola, ele faz para a gente uma recomendação, né? Amai-vos, e eu coloquei ali coração por destaque, para a gente pensar sobre isso. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Ele podia falar só amai-vos uns aos outros, como a gente já tem no Evangelho. Mas ele quis ir mais além, ele fez uma recomendação. Se ele recomendou, é porque não estamos com o coração puro. Senão ele não precisava recomendar. Para quê? Recomendar um negócio que já tem. Ele não ia cair numa bobagem, ficar repetindo um negócio que não precisa falar. Então, ele entendeu que precisava dizer que a gente precisa amar ardentemente uns aos outros, com muita força, com muita vontade, porém, com um coração puro. Se o coração tem que ser puro, então o nosso coração possui impurezas. Concordam? Possui algumas impurezas que a gente precisa tratar para a gente conseguir amar ardentemente. Porque se eu não trato as impurezas do meu coração, eu não consigo amar ardentemente. E quais impurezas são essas? O ódio, o egoísmo, a inveja, o ego, preconceito, ganância, vaidade. Todas essas coisas a gente reconhece mais ou em menor grau em nós mesmos. Às vezes a gente tem ódio, às vezes a gente tem raiva, às vezes a gente tem inveja, às vezes a gente se sente vaidoso, às vezes a gente é violento. A gente está vivendo um momento assim, né, gente? No nosso planeta. Né? A violência está aí exacerbada, mas essa violência não está lá só em Israel, lá na Palestina, não, ela está em nós. A gente acha que está aqui, que a violência está longe da gente. A gente tem violências diárias acontecendo todos os dias à nossa volta. Então, isso tudo que a gente falou aí, né, ganância, alguém falou ganância, né, que é a questão muito ligada à matéria, à materialidade, ela está muito à nossa volta. Ela está muito na gente. E é o que nos leva a ter um impulso violento, de uma certa forma, com o outro, e nos impede de amar. E nos impede de viver o amor no nosso dia a dia. Isso está muito na gente. A gente, às vezes, olha lá para longe e fala assim, não, mas está longe. Mas está, não, está aqui.
Quantas vezes a gente se vê tomado de ira e machuca o outro, e mata o outro com palavras, e às vezes mata mesmo. Feminicídios, né? E a gente aqui precisa começar a pensar, né? Eu, dentro, comigo mesmo, dentro desse contexto que é o nosso planeta, que tem tudo isso. Mas também, às vezes, tem uma purezinha que vem lá assim, que você sente até um frescor, um negócio bom, que você olha no olho de alguém e você fala, ai, que delícia. Mas, às vezes, é um lapso, né? É uns momentos, um lapso, assim, é aqueles momentos especiais de encontro de almas, que a gente fala, gente, o amor existe, isso é possível, até que é possível. E aí, diante disso, tudo que a gente vive tem, sim, esses momentos. Mas a gente vive nesse contexto. E o quanto a gente permite que isso tudo, que são as impurezas do nosso coração, impeçam que a gente viva esse amor ardentemente uns com os outros, com o coração puro. Adoro. Porque senão a gente nunca vai começar. Porque a pureza do coração, sem nada disso que você falou, nós já estamos bem purificados. E ainda nós estamos na terra cheio de impureza. Então, começar a amar da forma que a gente consegue. Gente, eu adoro a Ivone, que ela já fechou a palestra. Né, tchau para vocês, boa noite, estou indo embora. Mas é isso, né? Coração puro é construção, né? É um processo. O amor é construção, é um processo. Então, é algo que a gente constrói no dia a dia. Não vai dar para ficar puro, né? Vou cantar, vou fazer uma prece. Não é assim que a gente fica puro, não, gente. Puro é um negócio, um trabalho dentro da gente. É a gente ir nessas impurezas que a gente está falando aqui, fundo. É ter coragem de ir ali, porque dói. Dói perceber que a gente tem raiva, que a gente tem ódio, que a gente tem vaidade, que a gente tem inveja, que a gente tem ciúme, que a gente é violento, que a gente pode agredir alguém e que, às vezes, a gente faz isso. Quanto que dói perceber isso na gente? Mas é quando a gente tem coragem de olhar para isso e tratar isso e ver que eu preciso começar a entender por que isso existe, é que eu consigo construir o processo de amor. Nós vamos trabalhar isso aqui ao longo do estudo, mas adorei. Não, mas eu adoro. Como é que é isso aqui? A gente só... Ah, tá. Não. De lado. Gente, eu tirei isso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro muito bacana, né? Quem não conheça, pode ler. E, assim, eu peguei o capítulo Bem-aventurados os puros de coração. É o capítulo que fala disso aqui, profundamente. Então, vale a leitura. Né? Eu vou ler, porque eu acho que vale, tá? Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso é Jesus, né? Está em Marcos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Gente, a gente que é espírita sabe que na infância não tem um espírito puro ali. Né? Tem um espírito que reencarnou e que tem uma história pregressa e que não é uma história de pureza, né? Mas naquela encarnação, naquela condição, aquele espírito não tem total consciência das suas questões ali que ele está fazendo. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Tem uma pureza, tem uma simplicidade. É nesse sentido que Jesus está falando. Tem uma entrega. A criança entrega, gente. Você fala, criança, vem, criancinha mesmo, vem que eu vou te mostrar aqui o caminho. Ela vai.
Né? É dessa entrega, é dessa simplicidade, não é daquele espírito reencarnado, não. Que Jesus está falando, até porque quando a criança encarna, ela tem que estar num corpo infantil justamente para calar essas impurezas, né? Ter um momento ali em que a mãe vai ter aquele amor, né? Para aquele serzinho pequenininho que está ali pedindo aconchego, carinho, cuidado, orientação, até para despertar isso na maternidade para conduzir para um caminho, né? É disso que está falando aqui. E aí, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e que exclui toda forma de egoísmo e de orgulho, que tem a ver com ego, que tem a ver com, você falou, ganância, que tem a ver com ciúme, com tudo. Então, gente, exclui toda ideia, mas isso é um processo de construção. A gente não vai chegar nisso aqui, pluf, pronto, não. Para alcançar essa pureza de coração é preciso trabalho, é preciso disposição de trabalhar. E é uma escolha, porque a gente acha que a gente não precisa escolher, mas a gente precisa escolher. Ter o coração puro. Precisa partir de uma escolha, de um desejo decidido, de ir atrás, de melhorar-se, né, de enxergar em você aquilo que não foi legal mesmo, e se haver com isso. Não dá para ser assim, não dá para ser... Nossa, não dá, gente. É uma construção. Né? Eu sou invejosa, então... Eu sou assim, gente, eu nasci assim, e vou morrer assim. Eu sou assim igual a Gabriela, não dá para ficar de Gabriela, não. A gente vai ter que avançar na vida. Né? Nós vamos ter que avançar aí. E é um sofrimento, né, Tânia? Eu vejo que as pessoas que estão sem sofrem. Sofrem muito. Eu vejo um sofrimento com alguém da idade, ela sofre mais do que o outro. Ela sofre por ela. É até uma defesa, né? Essas pessoas muito rígidas numa posição, a gente vê que é um comportamento defensivo, de defesa, de autoproteção. Eu tenho que ser duro, eu tenho que ser... Não posso aceitar nada, eu não posso escutar, eu não posso mudar. Por quê? Porque mudar dói, e aí vão ver, não, eu tenho que manter nessa posição. Então, é uma posição de defesa, defensiva, né? De carência. Né? Por trás, às vezes, desses perfis, tem muita defesa, muita vulnerabilidade. A dificuldade de lidar com a vulnerabilidade. Gente, eu percebo que a gente, né, nessa questão do ego e do narcisismo, a gente se coloca numa posição, às vezes, tão rígida, né, que a gente tem uma dificuldade de lidar com aquilo que possa nos expor, né, com a vulnerabilidade que possa nos expor. Mas não tem outro caminho. Estava lá, né? É o outro. Humildade. Simplicidade. Humildade é reconhecer que a gente é o que é, que a gente tem as dificuldades que tem, que a gente tem as impurezas que tem. Isso é que é humildade, é reconhecer o que a gente é. Eu sou o que sou e vou continuar assim. Não, eu sou o que sou, eu preciso lidar com isso. Vou ter que ver, vou ter que olhar. Isso, eu estou, eu não sou, eu posso vir a ser. Né, o que eu desejo, o que eu almejo. Eu posso, sim, querer ter o coração puro. A gente precisa querer, né, ter o coração puro, sim. E aí, isso aqui é o texto, tá, gente? Onde tem vermelhinho, assim, eu deixei o texto, porque eu queria usar palavra por palavra desse texto, que eu acho que o Emmanuel é maravilhoso, né? Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Então, aqui está dizendo que eu posso pegar os textos sagrados, qualquer um de nós, e, a partir das minhas impurezas, interpretá-los à minha vontade e ao meu desejo. Isso pode acontecer, gente? Ou a letra, pronto, é isso aqui, tal, ou eu interpreto ao meu desejo, à minha vontade, à minha forma de... para atender ao que é o que mais acontece. Né? Então, assim, deram preferência a interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo.
A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas. Nós estamos ainda numa infantilidade espiritual. Uns mais, outros menos, mas estamos. E, às vezes, usamos, das leis, dos textos sagrados, para justificar alguma coisa, para dizer que eu estou certo ou que eu estou errado, para julgar, para apontar. Não usamos isso? Não acontece? A gente pode usar de tudo, gente. A partir da impureza do meu coração, eu posso usar de tudo. E aí, lá nesse mesmo capítulo, Bem-aventurados os puros de coração, tem aquela parte do adultério. Não cometereis adultério. E aí a gente acha que está falando de adultério só conjugal, Mas a palavra adultério, ela significa violação de fidelidade conjugal, falsificação, adulteração. Então, não cometereis adultério é não adulterar a pureza da lei. É não falsificar os textos. E, às vezes, a gente adultera, pautado nas nossas impurezas. Então, é que a gente possa não cometer adultério, que a gente possa não usar a lei para justificar tudo isso que a gente falou. Todas essas questões que vocês falaram. Quantas guerras santas existiram no nosso planeta? Usando dos textos sagrados para justificar a ação. Várias. Usando em benefício de atender às suas impurezas, à sua ganância, principalmente nesse planeta, a gente tem um apego à matéria imenso, e aí os lucros, E isso aqui, gente, fala disso que a gente estava falando, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte que Jesus senta com o fariseu para comer. Jesus não lava as mãos. E os judeus, eles tinham um rito que tinha que lavar as mãos. Da pureza. A pureza é lavar as mãos. Enquanto ele falava, ele é Jesus, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou, então, a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Que é Deus, o que fez o exterior não faz o interior? O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julga apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões que a forma supera o fundo. Que a forma da religião supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja como for, seja no que for. Pode ser menor que seja, gente. O menor dano que a gente causar a alguém, a gente está causando dano. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Nunca, porém, homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza de coração. Que é o que a gente está falando. A gente está no Evangelho. Fala que não é profundo a análise que os Espíritos trazem nesse texto. Não adianta lavar as mãos. Não adianta entrar nessa cabine de passe toda quinta-feira. Não adianta vir cá e rezar. Não adianta só, tá? Adianta, mas não adianta só. Se a gente vir aqui e não fizer a pureza,
a limpeza do nosso coração, todos os dias, a todos os momentos, com cuidado, com carinho, com atenção. Não é sair arranhando o coração, não, gente, porque a gente ainda tem isso. Dói. Mas é com cuidado. E lá no seu coraçãozinho, com cuidado, falar assim: nossa, senti ciúme. E maltratei a pessoa ainda. Tem que fazer. E às vezes ir na pessoa que a gente fez. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo anos. E ela deixou de trabalhar comigo. E agora está trabalhando com outro psicólogo. E aí eu estava num ciúme dela, mas não, que falta que eu estou sentindo dela. A gente trabalhava junta todo dia, eu não estou gostando. Aí eu cheguei para ela: amiga, eu estou morrendo de ciúme de você. Eu preciso te falar isso, porque eu estou com uma saudade de ter pertinho de mim todo dia, mas eu tenho que te falar que eu estou. E aí eu fico querendo você perto de mim, eu fico te chamando para participar de tudo que eu faço, mas você não pode. Mas deixa eu te contar isso, até para que isso saia e eu possa ver que eu estou. Eu possa ver. Não é ela ver, é importante também, porque a gente tem uma troca. Mas eu possa ver. Para eu cuidar disso. Para fluir, para que eu possa tratar disso. Porque não é? Tá caminhando, gente. O sentimento lá vai fluindo, né? Mas o que a gente percebe? A gente precisa cuidar com carinho, com cuidado do nosso coração e do coração do outro também, que a gente fere. Do coração do outro aqui, nesse grupo de relações, do outro da nossa casa. Né? Aqui é um coletivo de pessoas que estudam o espiritismo e que está aqui trocando. A gente tem relacionamentos aqui. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração aqui, do nosso coração dentro da nossa casa, do nosso e do outro. Né? Porque não tem como. E aí, se eu não faço isso, se eu venho aqui, entro para tomar passe, mas não me coloco a trabalho nisso, Jesus já falou: o que adianta lavar as mãos? Não adianta só lavar as mãos. Eu preciso lavar as mãos, eu preciso tomar passe, eu preciso assistir palestra, eu preciso cuidar de mim, eu preciso, se for preciso fazer uma terapia, eu preciso cuidar. Né? E aí, vamos lá, né? Deixa eu ver se eu estou onde que eu estou, porque eu já estou até meio perdida aqui, porque é tanta informação, gente, num textinho desse, que a gente tem que ficar atento aqui, né? Essa parte do texto. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Gente, amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. Será que a gente entende mesmo isso? A meta não é eu ser muito bem-sucedida profissionalmente. A meta não é eu ser, ter tudo que essa terra pode me oferecer. A meta é amai-vos. Amai-vos ardentemente, de coração puro. Isso é a meta. O que a gente faz no nosso dia a dia para atingir essa meta? Eu faço metas de um monte de coisa, não sei vocês. A gente põe meta, ainda mais no início do ano. Vou emagrecer, vou não sei o quê, vou fazer dieta, vou fazer atividade física, vou produzir super, meus horários vão ficar ótimos, minha agenda vai ser excelente. Não sei se vocês põem essas metas. Faz nada. E não consegue, não. Mas essa meta aqui, a gente não faz ela. Eu não sei se vocês fazem, mas no início do ano, será que a gente fala assim: esse ano eu vou amar ardentemente, coração puro? Coloque isso como meta? Eu não sei, alguém aqui já... A gente fala em prece, mas assim, colocar como meta é diferente. Não é? Porque a gente tem um esforço ali. Um desejo decidido para alcançar, né? O que eu vou fazer para alcançar essa meta?
É um negócio mais profundo. E, gente, Jesus não falaria isso à toa, não. Isso aqui é muito profundo, isso tem um sentido muito forte. A gente acha lindo o Chico Amar, né? Ai, maravilhoso o Chico Amar, gente, maravilhoso. A gente vê, né? Eu acho que já foi diferente. A gente acha lindo, maravilhoso aquilo que ele vai fazer. Mas a gente nem tenta fazer, né? É. Nem tenta melhorar o Ou no que não é maravilhoso dos outros. Também. E amar, vamos lá, né? Conhecem os homens, também é do texto, alguns raios do amor que não passam de réstias, fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta terrestre inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. Gente, foi o Emmanuel que falou, não fui eu. Vocês conversam com ele. Ele está dizendo que nós aqui, né, conhecemos alguns raios do amor, pelas réstias, fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos. Por quê? Porque eu amo o outro a partir de mim e não a partir do outro. Quando eu amo o outro, eu estou amando a mim mesma. Porque a gente ama no outro o espelho. Que a gente é muito narcísico. Espelho, o narciso acha feio aquilo que não é espelho, não é verdade? Então, eu amo no outro aquilo que eu tenho, que eu acho bonito de mim. O que escapa, sai longe de mim, eu acho feio. Ai, eu não gosto do jeito daquela pessoa. Ela é estranha. Porque é diferente de mim. Gente, é ou não é? Eu estou falando alguma mentira. Ai, mas aquela parte dela eu gosto. A gente tem uma maior sintonia. Cadê o amor aí? Eu estou me amando, né? Nossa, a gente tem a maior sintonia naquela parte, que ela é igual a mim. Nossa, encontrei o amor da minha vida. A gente é, assim, alma gêmea. A gente tem tudo a ver. A gente é igualzinho. Não, ele é lindo, ele é demais. A gente é igualzinho. O que é diferente da gente, a gente não consegue nem olhar, nem ver. Que dirá amar. Nem reconhecer, nem admirar. Então, quer dizer, interesses egoísticos mesmo, aquilo que eu amo aquela pessoa que faz aquilo que me atenda. Ou não? Quando não faz, a gente fica assim, não, é chato demais. Albert, porque o que você está falando, em outras palavras, é que a gente não tem que achar o amor. A gente tem que tirar aquilo que impede que o amor desabroche dentro da gente. Porque ele está aqui, gente. O amor é centelha divina dentro de nós. Ele é fonte divina. Ele está na fonte, que ele está em Deus. Então, ele está em nós. O que a gente precisa é tratar o que impede esse amor de desabrochar, né? De sair, de ir para fora, de ir ao encontro do outro. Nós não sabemos. Nós precisamos tirar isso que está mascarando essa luz. Mas a gente sabe que a gente precisa colocar essa energia em movimento, que é no encontro com o outro. E a gente já sabe também que amor, ele é renúncia. E eu entendi isso hoje. Por que eu entendi isso hoje? Porque estar aqui, para mim, é viver com vocês o amor, através dessa troca, desse olhar. O que me fez chegar até aqui hoje e fazer essa palestra foi lembrar das mulheres que eu trabalho com elas, nos nossos grupos, e lembrar de cada rostinho, de cada olhar, de cada sorriso, de cada palavra. Porque é isso que faz com que desabroche da gente isso, essa energia que está aqui. Sem julgamento, sem julgar se está certo, se está errado, não importa, é a troca.
Então, eu preciso renunciar a alguma coisa para estar vivendo um amor. Quem tem filho sabe disso, né? Porque vive renúncias, não é, gente? Para poder viver aquele amor, tem que renunciar a uma série de coisas. Tudo que a gente quer desenvolver ou fazer, a gente precisa renunciar a alguma coisa. Para a gente viver o amor, a gente precisa renunciar ao egoísmo, de ser atendido o tempo todo, né? Ao orgulho, à inveja, à vaidade, ao ciúme, à posse, né? Renunciar à posse. Como é que eu vou amar se eu quero ter posse? Não tem jeito, é impossível. Então, a gente precisa renunciar, tirar essas impurezas para que esse amor desabroche, para que ele saia, para que ele vá ao encontro, e é no encontro com o outro. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo eles falam: amai-vos uns aos outros e da caridade, porque é nesse exercício. É nesse exercício que a gente vai despertando essa fonte, essa energia que está na fonte, que está em Deus, né? Gente, o Albert adoro. De não misturar. A gente mistura muito as coisas, né? Da gente ir separando o que é meu, o que é do outro, né? O que é isso, o que é aquilo, o que eu estou sentindo, por quê, de onde que vem. Não é do outro, tem nada a ver com o outro. Tem nada a ver com outra pessoa. Tem a ver com a gente. Aí a gente passa a defender a causa do outro, porque você começa a olhar para o outro, enxergar o outro, né? Isso é massa. E eu sempre falo que o amor, o ódio prende, o amor liberta. E eu custei entender isso. O ódio, a mágoa, me prendia a outra pessoa. O amor libertava. Mas a gente precisa, gente, eu acho que estudar muito sobre o amor. Nós estamos falando aqui, mas cabe um estudo muito profundo sobre o amor. Todos nós. Gente, eu vou passar aqui, tá? Para a gente ir caminhando. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Gente, não é aqui na Casa Espírita, não, é em qualquer lugar. Vocês já pensaram que é isso que a gente está falando da renúncia, né? O que é servir? Servir é isso, eu vou servir. Então, eu tenho que despojar de alguma coisa que eu faria para mim, ou que eu gosto. A gente podia estar lá em casa, dormindo, descansando, nesse calorão, né? Tomando um banho frio lá. E tal. Não, mas nós estamos aqui, né? E é isso. Ou com alguém. Quando você se dispõe a fazer algo para alguém, servir. Ou no seu trabalho mesmo, servir. Fazer na execução da vontade do Pai. A gente está longe disso, gente, porque a gente não filtra desse jeito, não, né? Executar a vontade do Pai. A gente ainda não consegue filtrar com essa pureza, mas é tentar alcançar. E é purificando os nossos sentimentos, o nosso coração, é que a gente vai conseguindo entender como que a gente pode executar isso a qualquer momento, a qualquer hora, né, da nossa vida, da nossa existência. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, também é o Emmanuel falando, viu, gente? Passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Tem uma frase aqui também do Evangelho muito bonita, que é do Espírito Bordeaux, que ele fala assim: qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor.
é a caridade. Se possuis esse fogo divino, o que podereis temer? Será que a gente tem noção que o amor, ele cicatriza qualquer chaga, qualquer coisa que a gente estiver passando? Se a gente tiver amor, e o amor que ele está falando aqui, gente, não é ter um amor que me dá as coisas, não é alguém que me ama, não. É amor aqui, ó. É amor na gente, em nós. É esse amor despertado aqui. Porque o amor, ele envolve um tanto de coisa, e eu começo a entender um monte de coisa. Entender que eu sou manancial de amor. E que eu não preciso ficar dependendo, né, assim, necessariamente, que um outro me dê amor. Porque o amor não é eu esperar que alguém me dê, é eu ir ao encontro. Eu estava escutando lá em casa, por acaso, assim, que eu queria até ter trazido, mas não teve tempo, aquela música é uma passagem da mulher samaritana. Eu não sei se vocês conhecem, que ela vai ao poço de água, pegar água, e ela encontra com Jesus. E Jesus diz para ela, né, que água é essa que ela está pegando, que ele tem uma água para dar para ela, que é uma água que ela nunca mais vai ter sede. E a samaritana, ela se sentia menor, desprezada, julgada, pela questão de ser samaritana, e também uma mulher que já havia tido vários relacionamentos e não tinha dado certo nos seus relacionamentos. Então, ele fala dessa água, essa água que ele vai dar para ela, que ela vai tomar e que ela nunca mais vai ter sede, que ela vai ser saciada. E essa mulher, gente, para encontrar essa água, ela teve que ir até o poço. Ela teve que ir até o poço buscar. Porque às vezes a gente quer esse amor todo, mas a gente fica aqui assim: não, eu queria tanto amor. Nossa, meu desejo é tanto amor. Eu queria tanto ser amada. Ninguém me ama. Eu queria tanto. E a gente esquece que, para eu ser amada, eu, em primeiro lugar, preciso amar. Preciso amar. Se amar e amar. Porque quando eu faço esse movimento, quando eu vou até o poço buscar água, nessa água, eu encontro. Porque quando a gente ama, gente, com o coração puro, é imediata a troca. A gente recebe na hora. É ou não é? Quando a gente tem aquelas trocas verdadeiras mesmo, é em dobro. A gente recebe na hora. Alimenta a gente. Faz a gente seguir, faz a gente crescer, faz a gente aprender. É momentos, né? Momentos que a gente tem. A gente está aqui ainda em momentos. A gente ainda vai conseguir. A nossa busca é esse coração puro, para que a gente possa de verdade amar ardentemente, e que no nosso planeta não vai existir mais guerras como existe hoje, né? Não vai existir mais essas guerras, as guerras cotidianas do dia a dia e as guerras que nós estamos vendo lá. E a gente vê as pessoas falando dessa guerra como se tivesse que exterminar um povo, assim. Não, aqueles lá pode ser exterminado para resolver a guerra, mas que amor que é esse? Não tem que exterminar ninguém. A gente tem que repudiar veementemente qualquer tipo de violência, com qualquer ser humano, com qualquer pessoa, em qualquer condições. Qualquer cristão precisa pensar nisso. Não é nem espírita, qualquer cristão. Inclusive as violências do dia a dia. Como eu falei no início, a violência contra a mulher, a violência sexual, psicológica, emocional. Essa eu acho mais difícil também. Essa eu acho super difícil. Porque elas estão mais perto da gente. A gente não sabe o que é viver uma guerra. A gente não sabe o que é viver uma guerra, mas essas estão mais perto da gente. E a gente precisa repudiar e entender que a gente precisa tirar isso. Quando eu falo de repudiar, é não ter isso como meta. Nossa meta é amar. Não é repudiar no outro, não, viu, gente? Não é repudiar no outro. O que aconteceu? Você vê lá a notícia e tal. Aquilo você olha para a pessoa que fez aquilo. É difícil. Tá. Com amor, é difícil. Só que o que acontece, né? Sim. Só que Jesus,
ele ensinou perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque Jesus sabia que nós somos espíritos em evolução. Que todo mundo hoje, que comete as piores violências, um dia vai ser um espírito puro e um dia vai avançar. E ele aposta em todos nós. Jesus aposta em todos. Ele não aposta só naqueles que seguem os seus textos, a sua doutrina, a sua lei. Jesus aposta em todos nós. Então, ele sempre vai ter fé em nós, acreditar em nós, que um dia nós vamos ser capazes de vencer essas violências que nos atravessam. A gente não sabe o que a gente foi em outras vidas, gente. Quando a gente começa a olhar para a gente e para o nosso processo reencarnatório, a gente não sabe as histórias que a gente já viveu, o nosso passado existencial. Nós temos cicatrizes. Às vezes a gente sente um negócio assim, nossa senhora, então, um trem aqui bem confuso. Porque a gente tem uma história pregressa. Hoje a gente está aqui, mas não sei. O outro está ali, mas amanhã ele pode avançar. A nossa doutrina é evolucionista. Ela acredita na evolução. Né? Estamos todos nessa trajetória, nesse caminho. E a gente precisa apostar nisso em todo mundo. Em todo mundo. Não é ver um ato de violência em alguma condição e não denunciar, não é disso que a gente não está falando, não. Né? Tudo, e a gente vai sentir a dor do outro. Isso é ser humano, né, gente? E isso nos torna humanos. Mas a gente está dizendo que a gente aposta que todos os espíritos desse planeta vão evoluir, vão encontrar Jesus, vão encontrar o amor em si, em algum momento da sua existência. Né? O Anderson quer falar e o Albert também. Empatia, né? Isso que o Anderson fala, gente, eu sei que a gente está passando um pouquinho, mas é muito importante, porque nós estamos num planeta de provas e expiações que ainda existe guerras. Eu não ia ler, mas eu vou ler, que é uma parte da Gênese, que eu sabia que esse assunto ele está aí, né, e a gente precisa trazer, porque a gente está falando disso. Está na Gênese de Allan Kardec, que fala assim: no homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o instinto moral. Começa a se contrabalançar. Luta, então, o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, o seu orgulho, a necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir.
Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Estamos num processo, gente. Nós estamos ainda numa infância existencial nesse planeta. Brutalidade ainda, né? Esse instinto de brutalidade ainda está aqui. Mas a gente está num planeta que vai avançar, né? Porque a gente é evolucionista. Contudo, a luta é sempre necessária. A luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Pois mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios de animalidade. Então, é só à custa de muita luta. Só que é outro tipo de luta. Mas, nessa ocasião, a luta sangrenta e brutal, que era antigamente, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Então, isso aqui, eu acho que a gente fecha, né, com a leitura do Kardec na Gênese, que a gente está num processo de evolução e que começa dentro de cada um de nós. Esse plantio que o Anderson está falando começa com cada sementinha e é com cada um de nós, plantando essa pureza de coração, para que daqui a um tempo a gente comece a lutar contra essas nossas impurezas e não contra os nossos semelhantes. No nosso dia a dia, na nossa vida diária, né, e aí mais além. Então, a nossa luta precisa ser assim, a gente precisa lutar, mas lutar contra as dificuldades íntimas, contra as desigualdades sociais, né, contra isso que a gente precisa mudar, mas não contra os semelhantes. Aqui Kardec está dizendo, né, é um processo de evolução que a gente está aí ainda com uma caminhada longa, mas que cada um de nós aqui possamos fazer a nossa parte, e a gente começa fazendo, vivendo o amor aqui agora, aqui nesse momento, aqui nessa existência, aqui nesse coletivo, em qualquer coletivo que eu faça parte, porque isso vai reverberando. E se a gente acredita em energia espiritual, isso reverbera no planeta. Com certeza reverbera. Né, façamos a nossa parte. Eu agradeço demais estar aqui, essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, de troca, né, e eu estou à disposição de qualquer um de vocês que queira estar junto, conversando, estudando, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, porque eu ainda acredito também que o estudo, né, esse desenvolvimento, ele é feito coletivamente, não é sozinho, ele é coletivo, né? Uhum. A mágoazinha do coração, né? É. Gente, e a ação, né? Um abraço, um olhar, um obrigado, uma palavra, muda tudo. Já pensaram nisso? O ato. Muito obrigada, gente. Um abraço a cada um de vocês.